Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas questões de função. Na aula anterior nós ficamos concluindo a questão de número 6, nós fizemos apenas o item A. Agora a gente vai fazer uma releitura aí da questão 6 e dar continuidade, finalizando com os itens B e C, tá certo? Vamos aqui para a luz. Questão 6 diz o seguinte: um artesão alugou uma sala para instalar sua oficina de trabalho, pagando por ela um aluguel de R$ 560 mensais. Ele só trabalha sobre encomenda e o preço de custo de cada peça pronta é de R$ 52. O preço unitário de venda é de 80. Pede-se. Escreva a expressão da função lucro. Bem, isso aí nós já tínhamos feito, né? Nós já tínhamos feito a expressão, chamamos de L, a expressão que representa o lucro. Chamamos de P o número de peças encomendadas, já que ele trabalha por encomenda, tá certo? Nós chamamos de P o número de peças encomendadas. E nós vimos que o lucro é dado por 28 vezes P. Por que 28, Rivelino? Lembrando que 28 era a diferença entre a peça pronta, o preço da peça pronta já, né, para venda, que é 80, menos o preço de custo da peça, que é R$ 52. Então, o preço de venda menos o preço de custo dá 28, vezes o número de peças fabricadas, encomendadas. Então, são P peças encomendadas. Então, o lucro é 28 vezes P, retirando desse valor o dinheiro do aluguel. Então, a minha expressão lucro é dada por 28P menos 560. E nós ficamos agora de resolver o item B. O item B diz assim: para que número de peças vendidas, o artesão não terá lucro nem prejuízo. Para que número de peças vendidas, o artesão não terá lucro nem prejuízo. Então, quantas peças ele deve vender para que ele não tenha lucro nem prejuízo? Ora, o lucro nós vimos que é dado pela expressão 28P menos 560. Para ele não ter lucro nem prejuízo, então o lucro dele vai ter que ser zero. Por quê? Porque se o lucro dele for zero, ele nem tem lucro, nem tem prejuízo. Então, traduzindo o item B, ele quer saber quanto é que vale P, quantas peças ele deve vender para que o meu lucro seja igual a zero. Porque se o lucro for zero, eu não ganhei nada, mas também eu não perdi nada, tá certo? Então, o objetivo dessa questão é calcular o valor de P quando L for igual a zero. Então, vamos lá. 28P menos 560. Isso aqui é igual a zero. Então, eu vou fazer 28P igual a 560. Ó. O menos 560 passa para lá positivo, mais 560. Daqui eu concluo que P vai ser igual a 560 dividido por 28. Logo eu concluo que P vai ser igual 560 dividido por 28 dá 20. Ou seja, o número de peças que eu devo fabricar para não ter lucro nem prejuízo são 20. Se o artesão fabricar 20 peças, o dinheiro que ele arrecadar só vai dar mesmo para pagar o aluguel. E ele não vai ter nem lucro, nem prejuízo. Então, P igual a 20. Vamos para o item C. O item C diz o seguinte: qual o lucro para uma produção de 50 peças mensais? Qual o lucro para uma produção de 50 peças mensais? De quanto é o lucro se o número de peças fabricadas for igual a 50? Então, eu vou usar a mesma expressãozinha, né? Ó. L é igual a 28P menos 560. Aí ele quer saber quanto é que vai valer L
se o valor de P for igual a 50. Então, L é igual a 28 vezes 50 menos 560. Então, se eu fabricar 50 peças, quanto é que eu vou lucrar com essas 50 peças? Então, lucro é igual 28 vezes 50. Rivelino, quanto é que dá 28 vezes 50? Vamos fazer, né? 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. Aí eu acrescento esse zero. Então, 50 vezes 28 dá 1.400. Menos 560. E agora, Rivelino, como é que eu calculo o lucro? Bem, para você calcular o lucro, é só subtrair, né? 1.400 menos 560. Ora, 1.400. Se eu tirar 400, fica 1.000. Se eu tirar mais 100, fica 900. Se eu tirar 60, fica 840. Então, o meu lucro para a fabricação de 50 peças é igual a 840. Então, resposta, RS, R$840. Já? Então, vamos para a próxima. Próxima diz o seguinte: utilizando-se 3 palitos iguais, forma-se um triângulo. Utilizando-se 3 palitos iguais, forma-se um triângulo. Com 5, formam-se 2. E com 7, formam-se 3 triângulos. Então, utilizando-se 3 palitos iguais, formam-se um triângulo. Com 5, formam-se 2. E com 7, formam-se 3 triângulos. Aí ele pergunta: notando que o número y de palitos necessários é dado em função do número x de triângulos que se quer formar, escreva y em função de x. Item B: se você tiver 65 palitos, quantos triângulos no máximo poderá formar? Item C: a expressão matemática y é igual a 3 mais 2 vezes x menos 1 também pode ser usada para definir a função? Então você tem aí 3 perguntinhas a partir desse problema. Então vamos lá, organizar nosso problema. Utilizando-se 3 palitos iguais, forma-se um triângulo. Com 5, formam-se 2. E com 7, formam-se 3. Então, vamos tentar organizar essas informações, tá certo? Deixa eu fazer aqui uma tabela, que talvez essa tabela nos ajude na hora de organizar esse problema. Então, vamos aqui. Aqui minha tabelinha. Pronto. Rivelino, o que é que a gente vai colocar nessa tabela? Bem, nessa primeira linha aqui eu vou colocar o número de palitos. Na segunda, eu vou colocar, na segunda linha, eu vou colocar uma figura. E na terceira, o número de triângulos, tá certo? Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. Então, vamos lá. De acordo com o problema, ele diz: número de palitos. Utilizando-se 3 palitos, nós formamos um triângulo. Realmente, ó, com 3 palitos, você forma um triângulo. Tá aqui os 3 palitos, tá aí o triângulo, tá certo? Ó, 3 palitos, você forma um triângulo. Com 5 palitos, formam-se 2 triângulos. Vamos ver cadê esses 2 triângulos, ó. Desenhar para cá, desenhar para cá, desenhar para cá. Então aqui você tem os 3 iniciais. Vou colocar mais um palito. Vou colocar mais outro palito. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Com 5 palitos, nós conseguimos formar 2
triângulos. E com 7 palitos, segundo ele, formam-se 3 triângulos. Vamos ver os 3, não é? Então, aqui você tem um triângulo com 3 palitos, que foi o nosso desenho inicial. 4, 5, 6, 7. Então, se você observar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 palitos. E com esses 7 palitos, nós conseguimos formar 3 triângulos. Ora, se você continuar, você vai perceber que com 9 palitos, nós conseguimos formar 4 triângulos. E assim sucessivamente. Rivelino, o que é que ele pede no problema? Vamos lá. Ele pede o seguinte. Notando que o número y de palitos necessários é dado em função do número x de triângulos que se quer formar, escreva y em função de x. Ele chama o número de palitos de y. Ele representa o número de palitos por y. É isso que ele quer? Vamos lá, só conferindo. Notando que o número y de palitos necessários é dado em função do número x de triângulos, então ele representa pela variável y o número de palitos. E pela variável x, o número de triângulos. E ele quer que você relacione y com x. Como é que o número de palitos se relaciona com o número de triângulos? Bem, aí você vai ter que fazer um pouquinho de observação. Olhe para cá. 3 palitos, um triângulo. Rivelino é o dobro? Não. 2 vezes 1, 2, não é 3. É o triplo? 3 vezes 1, 3. O triplo dá certo, mas aqui já não dá. 3 vezes 2, 6, já não é 5. 3 vezes 3, 9, já não é 7. E como é que a gente pode imaginar? Bem, se você observar um pouquinho, você vai ver, ó, que o dobro do número de triângulos, eu tenho 3 palitos para formar um triângulo. Então, se eu quero formar um triângulo, então eu vou precisar de quantos palitos? Um triângulo vezes 2, ó, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Ah, eu quero formar 2 triângulos. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Ah, eu quero formar 3 triângulos. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Ah, eu quero formar 4 triângulos. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Ah, Rivelino, quer dizer que basta eu pegar o número de triângulos que eu quero formar, multiplicar por 2 e somar mais 1, eu acho o número de palitos. Exatamente. Então, como é que o número de palitos se relaciona com o número de triângulos? Da seguinte maneira. O número de palitos y é igual a 2 vezes o número de triângulos que eu quero formar, mais 1. Então, essa funçãozinha aqui, ó, ela representa o número de palitos que você precisa para formar um determinado número de triângulos. Então, se você precisa de um triângulo, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Se você precisa de 2 triângulos, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5 palitos. Se você precisa formar 3 triângulos, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 7 palitos. Joia, Rivelino. E agora? Agora vamos para o item B. Se você tiver 65 palitos, opa, se y é igual a 65, se você tiver 65 palitos, quantos triângulos no máximo poderá formar? Quantos triângulos no máximo poderá formar? Então, é uma pergunta bem simples. Quanto é que vale x se o y for igual a 65? Então, eu vou partir da minha função lá. Y igual a 2x mais 1. E a partir dessa função, eu vou descobrir o valor de x tendo o valor de y. Então, y é igual a 2x mais 1. Troco o y por 65. 65 é igual a 2x mais 1. Se 65 é igual a 2x mais 1, então 2x mais 1 é igual a 65. Passa 1 para o outro lado. 2x é igual a 64.
o x está multiplicando 2, né? O 2 está multiplicando o x, então esse 2 vai passar para o outro lado dividindo. X é igual a 64 dividido por 2, x é igual a 32. Joia? Então, se você tiver 65 palitos, quantos triângulos no máximo poderá formar? Então, você vai poder formar no máximo 32 triângulos, tá certo? Próxima. A expressão matemática y igual a 3 mais 2 vezes x menos 1 também pode ser usada para definir a função? Ora, nós descobrimos que a função que rege esse problema é y igual a 2x mais 1. Y igual a 2x mais 1 é a função que rege o meu problema, né? Ó, tá aqui ela, né? Ó, y igual a 2x mais 1. Aí ele vem com a outra função, y igual a 3 mais 2 vezes x menos 1. Aí ele pergunta, essa função também define esse nosso problema? Ela pode definir esse nosso problema? Essa outra função? Bem, se essa outra função também define o nosso problema, é porque ela é equivalente a esta. E se ela é equivalente a esta, com algumas operações matemáticas, eu posso chegar, desenvolvendo esta, chegar nesta. Ah, Rivelino, então se essa função aqui é equivalente a essa que nós encontramos, então de alguma maneira eu mexendo, eu trabalhando, eu operando com ela, eu vou chegar na função que a gente criou. Exatamente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse 2 por esses termos e vou resolver a função. E eu vou ver se ela é equivalente a essa. Se for, então ela pode definir, né? Essa expressão matemática também pode ser usada para definir esse nosso problema. Então, y é igual a 3 mais 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes menos 1, menos 2. Então, y é igual a 2x, 3 menos 2, 1. Então, y é igual a 2x mais 1. Observe que, partindo dessa função, eu cheguei na nossa que a gente sugeriu. Então, realmente, essas duas funções são funções equivalentes. Logo, a função y é igual a 3 mais 2 vezes x mais 1, x menos 1, também define o nosso problema. Tá certo? Então, com isso, a gente encerra, né? Com isto, a gente encerra esses nossos problemas iniciais sobre função. O que é que a gente falta fazer? Formalizar mais um pouco o conceito de função, começar a trabalhar com gráficos, tá? E resolver mais questões envolvendo funções numéricas. Então, a partir da próxima aula, a gente já trabalha com o conceito mais formal de função, né? E outras questões já envolvendo funções numéricas. Então, moçada, até a próxima aula, se Deus quiser. E a partir da próxima aula a gente começa já a pegar mais pesado em função. Então, até a próxima. Valeu.